Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise profunda de um único capítulo da Bíblia que, nossa, parece ter de tudo um pouco. É um relato de guerra, é um manual de ritual e é um balanço contábil, detalhadíssimo. Estamos falando de Números, capítulo 31. E para essa nossa conversa, as fontes são duas Bíblias de estudo, a versão Holman e a Nova Almeida atualizada. O legal delas é que não trazem só o texto, né? Elas têm notas de rodapé que são, assim, essenciais para a gente entender o que está acontecendo por trás da história. Os midianitas. Mas não só a batalha em si. O que realmente chama a atenção são as regras complexas que vêm depois. A divisão, assim, matemática dos despojos e o que tudo isso revela sobre a sociedade e a religião do antigo Israel. É uma passagem que mistura uma violência que choca, rituais e uma contabilidade de dar inveja. Vamos lá então. A história já começa com uma ordem divina bem direta para Moisés. Vingue os filhos de Israel dos midianitas. É um comando forte, de vingança, mas o alvo serem os midianitas é interessante porque eles não eram um inimigo qualquer, certo? As fontes mostram que existia um parentesco ali. Exatamente, e essa é a chave para entender o conflito. Não é uma guerra contra, estrangeiros desconhecidos. As notas explicativas lembram que os midianitas são descritos como parentes, descendentes de Abraão através de Quetura. Era uma confederação de tribos, sabe? A atenção toda vem de um evento específico que aconteceu um pouco antes, o famoso caso de Peor. Ah, sim. O episódio em que os israelitas foram seduzidos por mulheres estrangeiras a adorar outros deuses, o que causou uma praga terrível. Isso, e a tradição bíblica joga a culpa dessa sedução nos midianitas. Então essa ordem de vingança não surge do nada. Ela é a consequência direta desse ato de, digamos, traição religiosa. É um acerto de contas. E para cumprir essa ordem, eles montam um exército de 12 mil homens, 1.000 de cada tribo, tudo bem simétrico. Mas o detalhe que mais me chama a atenção é a escolha do líder. Não mandam um general experiente. Mandam Finéias, o filho do sumo sacerdote Eleazar. E ele vai para a batalha levando os utensílios sagrados e as trombetas. A escolha de Finéias é carregada de simbolismo. Ele foi o herói do incidente de Peor. Foi ele quem, num ato de zelo religioso extremo, executou um israelita e uma midianita e, segundo a narrativa, foi isso que parou a praga. Colocá-lo no comando, armado não com uma espada, mas com objetos do tabernáculo, redefine toda a operação. Isso não é uma guerra comum. É enquadrado como uma guerra santa, uma ação ritual. Uma missão divina, não uma campanha militar comum. E a batalha em si é descrita de forma muito sucinta e brutal. Todos os homens midianitas são mortos, incluindo os 5 reis, e no meio da lista dos mortos tem um nome que parece ser o alvo principal. Balaão, filho de Beor. A morte de Balaão é o clímax, o ponto final. As fontes que a gente tem indicam que, na tradição israelita, foi ele o cérebro por trás da estratégia em Peor. Ele que teria aconselhado os midianitas a usar a sedução religiosa como arma contra Israel. Então, a execução dele, junto com os reis, fecha o ciclo. O conselheiro que causou o problema é eliminado com a liderança que seguiu o conselho. E é aqui que a história dá uma virada de 180 graus. A gente espera uma festa, uma celebração, né? Mas quando o exército volta com os prisioneiros e os despojos, o que eles encontram é um Moisés furioso, absolutamente furioso. É um momento de tensão dramática. A vitória militar foi completa, mas do ponto de vista de Moisés, a missão falhou num ponto crucial. A indignação dele é palpável no texto. Ele confronta os comandantes. Vocês deixaram viver todas as mulheres. E ele mesmo responde, lembrando que foram elas, aconselhadas por Balaão, que levaram Israel a pecar. Ele basicamente diz, vocês trouxeram o problema de volta para o acampamento. Exatamente. Para ele, poupar as mulheres não foi um ato de misericórdia. Foi um erro estratégico e espiritual gravíssimo. E então vem a ordem dele, que é uma das passagens mais difíceis, mais brutais de todo o Pentateuco, matar todos os meninos e todas as mulheres que já tiveram relações sexuais. Só as meninas virgens deveriam ser poupadas. O que está em jogo aqui, na lógica da narrativa, é esse conceito de
purificação radical. A ordem, por mais chocante que seja para nós, reflete a ideia de que a influência religiosa dos midianitas era uma contaminação que precisava ser erradicada pela raiz, para não infectar Israel de novo, sabe? Não se podia correr o risco. É a lógica da Guerra Santa levada às últimas consequências. Uma lógica brutal mesmo. É difícil para nós hoje conciliar essa ideia de purificação com um massacre. E depois dessa explosão de violência, a narrativa muda de ritmo completamente e vira quase um manual de procedimentos da vigilância sanitária. É uma ótima analogia. A gente passa da fúria da batalha para a burocracia do ritual. E os detalhes são fascinantes. Qualquer pessoa que tenha tocado num cadáver tinha que ficar fora do acampamento por 7 dias. Uma quarentena ritual. E não eram só as pessoas. A ordem se estendia aos objetos. Roupas, artigos de couro, pelo de cabra, madeira. Tudo precisava ser purificado. Até a madeira. Tudo. A impureza da morte, na visão deles, se apegava a tudo. E o mais interessante é o tratamento dos metais. Ouro, prata, bronze, ferro. Para eles, o processo era duplo. Fogo e água. Primeiro, passar tudo pelo fogo. E depois, aspergir com a água purificadora. Uma purificação física e outra espiritual, lado a lado. Perfeito. O fogo esteriliza, que é algo prático, que a gente entende. Mas não era suficiente. A impureza ritual, a mancha espiritual da morte, só era removida pela água consagrada. É esse segundo passo que permitia que os soldados e os despojos fossem reintegrados à comunidade sagrada sem contaminá-la. E essa reintegração não era só espiritual, pelo visto. Envolvia uma logística, uma matemática que parece saída de um livro de contabilidade. Os números que o texto apresenta são de uma precisão absurda. Sim, aqui a narrativa vira um inventário. E os números são astronômicos, mostrando a escala da vitória. O texto lista 675 mil ovelhas, 72 mil bois, 61 mil jumentos, E 32 mil mulheres virgens que são listadas como parte do despojo, junto com os animais. É um detalhe que nos mostra muito sobre a mentalidade da época. E então vem a divisão. A regra principal parece justa. Metade para os 12 mil soldados que lutaram e a outra metade para o resto do povo. Parece justo, um 50-50. Mas a genialidade do sistema do ponto de vista administrativo está na camada seguinte, o tributo religioso. Sobre cada uma dessas metades incide uma taxa. Então, peraí. O que a gente está vendo aqui não é só uma divisão de espólio de guerra. É literalmente o modelo de negócios do tabernáculo. A guerra, a violência, tudo isso está financiando a estrutura religiosa. É um sistema de imposto de guerra teocrático. Impressionante. É exatamente isso. É um sistema teocrático se autofinanciando. E as alíquotas são diferentes, o que também é muito interessante. Da metade dos soldados que correram o risco, o tributo para o senhor era de um item em cada 500, uma taxa de 0,2%. Essa parte ia para o sumo sacerdote Eleazar. Uma taxa bem baixa. Sim. Agora, da metade da congregação que se beneficiou sem lutar, a taxa era 10 vezes maior. Eles tinham que dar um item em cada 50, uma taxa de 2%. E essa parte ia para os levitas que cuidavam do tabernáculo. Faz sentido. Quem arriscou a pele, paga menos. É uma lógica de imposto progressivo, de certa forma. E o texto não se contenta em dar as porcentagens. Ele faz a conta pra gente. É isso que me impressiona. A precisão é notável. O tributo para o sacerdote foi de 675 ovelhas, 72 bois, 61 jumentos e 32 mulheres. Eles contaram cada pessoa como um item de inventário. O texto faz questão de dizer 32 mulheres para o sacerdote. Não é um número arredondado. E para os levitas os números eram 10 vezes maiores. 6.750 ovelhas, 720 bois, 320 mulheres. Cada alma, cada animal, tudo é devidamente contabilizado e distribuído. A guerra termina e a burocracia divina assume. E é uma burocracia extremamente organizada. Mostra uma sociedade com uma estrutura administrativa e religiosa muito bem definida.
Quando a gente acha que a contabilidade terminou, a história tem um epílogo que muda o tom de novo. Os comandantes do exército procuram Moisés. E eles chegam com uma notícia que, na narrativa, é um milagre. Fizeram a contagem dos seus soldados, homem por homem, e descobriram que não faltava ninguém, 0 baixas. Nenhum soldado israelita morreu na batalha. Depois de tudo aquilo, 0 baixas. Isso é apresentado como o quê? Um sinal divino. Com certeza. É o selo final de aprovação divina sobre a campanha. A vitória não foi apenas total, mas foi perfeita, sem custo de vidas para o exército de Israel. A proteção de Deus foi absoluta. E a reação dos capitães é de pura gratidão. Eles dizem que para fazer propiciação por suas almas, como um ato de agradecimento, eles querem dar uma oferta voluntária. E não é pouca coisa. Eles trazem os itens de ouro que saquearam. É uma lista impressionante de joias. Braceletes, anéis, brincos, colares, e o peso total é espantoso para a época. 16.750 ciclos de ouro. É uma fortuna. E o que acontece com todo esse ouro? Ele não é dividido, não vai para o tesouro pessoal de ninguém, é levado direto para a tenda do encontro, para se tornar um memorial para Israel diante do Senhor. Ou seja, o despojo da guerra é transformado num objeto sagrado, uma lembrança perpétua de que a vitória, a riqueza e, principalmente, a proteção total vieram de Deus. É o ato que fecha o ciclo. Uau! Que capítulo! A gente começa com uma ordem de vingança, passa por uma batalha de extermínio, mergulha em regras de purificação, analisa um sistema tributário baseado em espólios de guerra e termina com uma oferta de gratidão por um milagre. Exatamente. O capítulo 31 de Números é uma janela fascinante para uma visão de mundo onde não há separação entre o sagrado e o profano. A guerra, a economia, a higiene, a lei, tudo está sob a jurisdição divina. Da estratégia de batalha até a porcentagem do tributo, tudo se conecta. E isso talvez nos deixe com uma questão interessante para pensar. Manda. Como é que a tentativa de uma sociedade de regular cada aspecto da vida, inclusive seus atos mais violentos, sob uma lei divina, acaba moldando a identidade dessa sociedade? Esse capítulo parece sugerir que essa integração total pode levar tanto a uma ordem social coesa quanto a atos de uma brutalidade extrema, tudo justificado pela mesma lógica sagrada.